Oi, gente, faz um tempinho, né, que eu não gravo nenhum vídeo aqui pro canal sobre, especificamente, né, a união de chama gêmeas. Então, tô sentindo muito forte de vir falar um tema, né, que para muitas pessoas eu sei que ele vai destravar meio que a dinâmica, porque foi o que aconteceu comigo. Para eu conseguir, né, manifestar a relação, eu tive que entender, né, todos os sistemas. E dentro da dinâmica tem alguns conceitos, né? Um deles, né, que eu vou falar hoje, é o conceito da dualidade. Então, para a gente começar, né, mais assim, voltando desde o início, meu nome é Mitali, uma alma em expansão, ajudando outras almas a se expandirem também. Hoje, o meu principal processo é o processo de integração do ser. Então, não mais o processo de dualidade, mas para a gente chegar na parte da integração, a gente precisa passar pelo processo dual. E o que é, né, o processo dual? Tá. Tudo no universo tem um par. Isso eu não tô falando de romantizar, sabe? Tipo, na Disney, né, que quando eu encontrei a minha Shibujima, acho que eu já falei isso em algum vídeo aqui, eu achei que tinha, né, encontrado o relacionamento dos sonhos, né, aquele conto de fadas, não sei o quê. Não, né? E, e aí, né, não tô falando nesse sentido, mas sim no sentido físico. Tudo tem um par no universo, né? O princípio do masculino e do feminino. Isso é, né, primordial, porque sem a gente saber disso, né, a gente fica dormindo ainda. E a relação dos gêmeos, muita gente acha que é para despertar o amor incondicional. Então, para manifestar a relação, ou para ter a fusão. E pela minha experiência, né, pela minha vivência, até então, o que eu vejo que é a real união, né, o real propósito, é a integração do ser. A integração do ser, então, na sua totalidade, sabe? Não mais dividido, como é. Então, para mim, né, esse é o real propósito da dinâmica da chama gêmeas. E aí, né, vamos entrar agora no assunto desse conceito que é o conceito da dualidade. Até então, né, há um ano e meio atrás, 2 anos, eu vivia na fase da perseguição e do corredor, né, aquela fase bem famosa, que é onde eu fazia muitas coisas, fazia muitas curas, muitas, sabe? E sentia que nada funcionava, que não adiantava nada, porque eu tinha contato com a minha chama, mas era um contato superficial, né? E a gente não quer isso, a gente quer um contato ali aprofundado. E aí eu me senti rejeitada e todas as minhas feridas, né, foram expostas. Então, tá. Então, isso há um ano e meio atrás, 2 anos. Eu vivia nessa fase. Mas eu já fazia. Aí eu tive um primeiro despertar, que foi o despertar, né? Da pessoa, da relação, conto de fadas que não existe. Aí eu tive o segundo despertar, que não era sobre a relação, que era sobre curas. Então, tá, eu peguei o recado e comecei a trabalhar internamente. Só que, mesmo eu trabalhando internamente, eu ainda estava muito focada no outro, sabe? Em o outro me, me ver, sabe? Em outro me valorizar, em outro eu me ser escolhida, sabe? Então, era ainda muito vivo as minhas feridas, mas eu estava fazendo sim, né, os processos de curas e deixar bem claro que eu nunca fiz nada com alguém, sempre foi eu com meu eu superior, sabe? Então eu sempre buscava, né, informações, estudava e aplicava de acordo com o que a minha consciência conseguia fazer.
E eu fui avançando aos pouquinhos. Só que era isso, eu tava mais focada. Fazia os meus processos de cura, mas era aquele negócio, tava mais focada no outro do que em mim. Teve um belo dia que eu pensei assim, eu fazia magnetização pra pessoa, não sei o quê. Isso antes. Teve um dia que eu pensei, quer saber? Eu vou abrir mão do controle. Eu vou soltar, sabe? Eu vou soltar, simplesmente. E foi aí que tudo mudou. Porque aí eu soltei o controle, sabe? Daí as curas que eu estava fazendo antes começaram a ter algum progresso, né? Porque aí eu comecei a soltar. E quando eu comecei a soltar, foi aí que o universo falou: agora eu vou trabalhar. E aí foi aonde as coisas foram se encaixando para que o que eu queria na época, que era a relação, ela acontecesse. Então eu encontrei pessoas que me ajudaram nesse processo. Aí, quando eu comecei a soltar e que eu falei, quer saber, seja o que Deus quiser, o que o universo quiser, eu não vou mais, sabe, ficar focada no que eu quero, que era isso. Eu vou focar em mim, realmente. Foi o que eu fiz. Quando eu fiz isso, por incrível que pareça, tudo mudou. E uma vez eu li sobre a lei da dualidade, que era como se fosse uma lei. Mas eu, não uma lei mesmo, mas como acontece em todas, praticamente todas as dinâmicas, então meio que, né, pode se chamar de lei. Mas conceito eu acho que é mais legal. Então, o conceito em si, né, da dualidade, eu li a respeito e nisso eu já estava mais avançada no meu processo de cura, já não estava tão focada no outro, estava focada, mas não antes que doía, sabe? Chegava a doer, já não estava mais sentindo dores mesmo, sabe? Dor no coração, chega a ser dor física. Então, eu já não estava mais sentindo isso, eu já estava progredindo. Só que eu ainda queria, né? Só que eu já estava mais focada na minha vida, nas minhas curas realmente. Tanto que eu fui levada para os lugares certos, conheci as pessoas certas, porque eu já estava focada em mim mais. Não como se estivesse no outro, fica bem claro. Mas mais em mim. E aí eu li sobre isso, né? Sobre a lei da dualidade. E quando eu li sobre a lei, o conceito, como você quiser chamar, eu às vezes vou inverter, mas eu prefiro conceito. Mas é que eu aprendi como ler. Mas aí quando eu comecei a ver realmente, né, entender o que era a lei da dualidade, aí realmente que a coisa deslanchou. Porque o que é a lei da dualidade? Como eu falei, no universo tudo existe um par. E quando a gente desperta para a dinâmica, a gente desperta para isso, que a gente encontrou o nosso par. Mas a gente desperta para o lado do relacionamento, que aquela pessoa é a pessoa da minha vida, que aquela pessoa é a pessoa certa, que eu tenho que ficar com aquela pessoa, não sei o quê. E por que que a pessoa corre? Porque, na verdade, a questão do par não é em si a questão romantizada, mas a questão de que tudo no universo tem um par, a questão do feminino e do masculino. Só que isso é internamente. O outro, ele vem para te mostrar isso. Ele é uma parte sua que está do lado de fora, que vem para te mostrar isso, que tudo tem um par. Mas, desculpa, o par começa primeiro dentro da gente. Só que a gente tá tão ali, sabe, com tantas feridas, com tantas coisas que a gente não consegue ver isso. E não pense que eu vi isso de primeira. Eu entendi a lei da dualidade, muito superficial de começo, mas me trouxe resultado, porque eu entendi que o outro era eu, independente de tudo. E por mais que muita gente já escutou isso e você saiba disso, muitas vezes você sabe, mas você não sabe, você quer ver o negócio. Então, quando eu, né, tive esse acesso, aí eu começava a mentalizar. Sou eu, sabe? Principalmente o que eu mentalizava é, não existe separação, tá tudo dentro de mim. Não existe separação. E eu coloquei isso, sabe, comigo. Foi aí que eu manifestei a relação.
Porque aí o que eu tava buscando fora, eu encontrei no outro. Desculpa, em mim. Então, automaticamente, quando você consegue, né? Não digo integrar, mas entender, aí você começa, porque ainda tem chão. Você começa a integrar a dualidade dentro de você. É o primeiro passo para manifestar a relação, se é algo que você quer. Eu imagino que seja, né? Se você quer isso, então é o primeiro passo. Começar a integrar a dualidade. Como você faz isso? Tudo dentro. Sou eu, entendeu? Ele só tá me mostrando que sou eu. Porque quando você faz isso, aí o jogo, essa dinâmica, para. Porque aí você vai parar de buscar fora o que tá dentro. E automaticamente o outro vai parar de correr. Porque você vai parar de buscar, então ele vai parar de correr. Então a dinâmica, nesse sentido, ela acaba. Não tem mais esse jogo de perseguição e correção, enfim. Então, nesse sentido, a lei da dualidade, ela funciona dessa forma. Quando você para de buscar fora o que está dentro de você. Isso é fácil? Não. Eu passei por 3 noites escuras da alma. Eu achei que eu tava louca. Eu liguei pra clínica psiquiátrica. E, tipo assim, eu não tinha ninguém, sabe? E eu não tô me vitimizando, nem tô me vangloriando, mas eu tô falando que se eu conseguir, você pode conseguir, sabe? A questão é que por mais que você fale assim, ah, mas eu tô fazendo minhas curas, mas, sabe? Se você tivesse realmente preocupada com você em primeiro lugar, o seu gêmeo não estaria correndo. Das duas, uma. Ou você está mais preocupada ainda com o externo e não com o interno, ou ele não é sua chama. Porque se for sua chama, ele fica. Ele para de correr. Essa é a dinâmica da perseguição e da correção. E do corredor. Essa é a dinâmica. Então, das duas, umas. Ou você ainda está mesmo que inconsciente, você tá falando que não, eu tô focada nas curas, mas no seu inconsciente você ainda tá muito lá no externo, ou ele não é sua chama. Porque se ele pode ter sido um mensageiro da chama, qualquer coisa, mas não é. Porque se for, ele para de correr na medida que você entende essa lei da dualidade. Que a lei da dualidade imagina o símbolo do yin, do yang, e é você entender que você tem os dois. O princípio é esse, você começa a entender que você tem os dois. Você começa a entender só. E aí depois, a partir de então, você vai desenvolvendo. Porque aí agora é isso, para você manifestar a relação para sua chama parar de correr. Primeiro você tem que entender a lei da dualidade. E a lei da dualidade é você começar a integrar o masculino e o feminino, a luz e a sombra, tudo dentro de você, para daí o externo parar de correr. Se for sua chama. Se não for, você vai fazer do mesmo jeito, porque se um resquício da sua chama passou, é porque ele está por perto. Então, quanto mais curas e quanto mais focado em você, melhor é quando você encontrar realmente com a sua chama, ou com talvez você nem encontre com a sua chama, já encontre logo um relacionamento de alma gêmeas, que vai ser um relacionamento harmônico. Aí as pessoas surtam nessa hora, né? Porque elas querem a chama, não importa o que eu fale. Então é isso. Se você quer realmente a sua chama, você vai parar, né, de olhar para o exterior, começar a realmente trabalhar o interno. Não ficar tão preocupado com o externo. É fácil? Nem um pouco, é o que eu tô falando, é muito difícil. Mas as coisas começam a caminhar a partir daí. Esse é o primeiro conceito, que foi o primeiro conceito que eu passei para atravessar, ainda estou atravessando, né? A dinâmica. Quando você consegue começar a integrar, naturalmente pode ter certeza que a dinâmica